Infrações e sanções administrativas e a responsabilização no âmbito da administração pública. A administração pública é regida por princípios e normas que visam garantir a legalidade, a moralidade e a eficiência na condução dos serviços públicos. Quando esses preceitos são violados, seja por licitantes ou contratados, ocorrem infrações administrativas que demandam a aplicação de sanções adequadas. Nesse sentido, a Constituição Federal de 1988 e a legislação infraconstitucional estabeleceram mecanismos de controle, entre eles a previsão de penalidades que buscam coibir comportamentos lesivos à administração pública. As infrações administrativas no contexto da contratação pública têm um impacto direto na qualidade da gestão pública, uma vez que afetam a execução de contratos essenciais ao funcionamento dos serviços públicos e à realização do interesse coletivo. A inexecução parcial ou total de contratos, a apresentação de documentos falsos e o descumprimento de prazos são exemplos de comportamentos que configuram infrações, sujeitos às sanções previstas em lei. Entre as sanções previstas para infrações administrativas, destacam-se a advertência, a multa, o impedimento de licitar e contratar, e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Cada uma dessas penalidades tem suas peculiaridades, sendo aplicadas de acordo com a gravidade da infração cometida e as circunstâncias do caso concreto. Essa gradação de penalidades visa assegurar que a resposta ao ato infracional seja proporcional ao dano causado. A advertência, por exemplo, é uma sanção aplicada em casos de menor gravidade, como quando o contratado dá causa à inexecução parcial do contrato sem que isso resulte em dano significativo à administração ou ao interesse público. A advertência busca alertar o infrator para que corrija sua conduta sem recorrer a medidas mais severas, proporcionando, assim, uma oportunidade para que ele regularize a execução do contrato. Já a multa é uma sanção mais gravosa, aplicada em situações nas quais a infração acarreta prejuízos financeiros ou operacionais para a administração pública. O valor da multa pode variar entre 0,5% a 30% do valor total do contrato, dependendo da gravidade da infração. Esse tipo de sanção não apenas tem um efeito punitivo, mas também visa compensar os prejuízos causados pela má execução do contrato ou pelo descumprimento de obrigações pactuadas. Outra sanção relevante é o impedimento de licitar e contratar com a administração pública. Essa penalidade tem um efeito restritivo severo, uma vez que o infrator fica impossibilitado de participar de licitações e firmar novos contratos com a administração pública direta e indireta do ente que aplicou a sanção por até 3 anos. Essa medida é destinada a proteger a administração de agentes que, reiteradamente, demonstram incapacidade ou má-fé na execução de contratos. Ainda mais drástica é a declaração de inidoneidade, que impede o infrator de participar de licitações ou firmar contratos em todo o âmbito da administração pública. A inidoneidade é aplicada em casos de infrações gravíssimas, como a apresentação de documentação falsa durante o processo licitatório ou a execução do contrato. Trata-se de uma medida de caráter quase que definitivo, já que, em muitos casos, a reabilitação do infrator só ocorre mediante a comprovação de que ele reparou os danos causados e corrigiu sua conduta. Essas sanções, no entanto, não são aplicadas de forma automática. A legislação prevê que, ao aplicar uma penalidade, a autoridade administrativa deve considerar diversos fatores, como a natureza e a gravidade da infração, as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, e os danos que a infração causou à administração pública. Além disso, é levado em conta se a empresa infratora possui ou implantou programas de integridade, que possam atestar seu compromisso com a ética e a conformidade legal. A gradação das sanções busca equilibrar a necessidade de punir infrações que comprometam o bom andamento dos contratos administrativos com a observância do princípio da proporcionalidade, garantido pela Constituição Federal de 1988. O objetivo é que as sanções sejam aplicadas de forma justa, sem excessos punitivos, mas também sem leniência diante de condutas que prejudiquem a administração e o interesse público. No caso da advertência, por exemplo, essa sanção é aplicada apenas quando não houver justificativa para a imposição de uma penalidade mais grave. Sua função é meramente educativa, servindo como um alerta para que o contratado não reincida na infração. Se houver reincidência ou se a infração causar danos mais graves, a sanção poderá ser elevada para uma multa ou, em casos mais severos, para o impedimento de licitar e contratar ou até a declaração de inidoneidade. A multa, por sua vez, é uma sanção financeira que busca não apenas punir o infrator, mas também ressarcir, ainda que parcialmente, os danos causados à administração. Seu valor pode variar de acordo com a gravidade da infração, o que demonstra a importância de se analisar as circunstâncias específicas de cada caso. Um atraso na entrega de um bem ou na execução de um serviço,
por exemplo, pode ser punido com uma multa proporcional ao impacto desse atraso para o funcionamento dos serviços públicos ou para o atendimento das necessidades da população. O impedimento de licitar e contratar, que pode durar até 3 anos, tem um impacto direto na capacidade da empresa infratora de continuar realizando negócios com o poder público. Essa sanção busca proteger a administração pública de empresas que, reiteradamente, demonstram má-fé ou incompetência na execução de contratos. Em muitos casos, o impedimento é aplicado quando a empresa dá causa à inexecução parcial ou total de um contrato que resulta em grave dano à administração. A declaração de inidoneidade, por sua vez, é reservada para os casos mais graves, como a apresentação de documentos falsos ou a prestação de informações falsas durante o processo licitatório ou a execução do contrato. Essa sanção é aplicada com o objetivo de proteger a administração pública de agentes que se mostram inaptos para manter relações contratuais honestas e transparentes com o poder público. Por fim, cabe destacar que a aplicação dessas sanções administrativas é uma forma de assegurar o cumprimento dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência na administração pública. A responsabilização de licitantes e contratados por infrações cometidas é essencial para garantir que os contratos públicos sejam executados de forma regular e que o interesse público seja sempre preservado. Muito obrigada por assistir ao nosso vídeo. Sua presença e apoio são fundamentais para o nosso trabalho. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!